Você já parou para pensar quantas vezes a gente perde tempo na vida com coisas bobas? Muitas vezes a gente tem um objetivo na vida, a gente vai atrás daquele objetivo, daquele sonho, mas aí no decorrer da situação ou quando a gente conclui aquilo ali, aquele objetivo, a gente vê que não adiantou de nada, que era uma ilusão da nossa parte e que não teve proveito nenhum aquela situação. Já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo de olhar para trás e pensar assim: eu perdi tempo nesse curso, ou eu perdi tempo nessa faculdade, ou eu perdi tempo nesse relacionamento? A gente se sente tão frustrado porque o tempo é valioso para nós. Olha, até pessoas milionárias que têm aí todos os recursos financeiros, o que elas admitem é que o que elas não têm o controle é sobre o tempo. É o bem mais precioso da nossa vida, é o nosso tempo. Então, quando a gente se dá conta que a gente perdeu tempo em algo que não era para fazer, ou algum relacionamento que não era para a gente entrar, a gente realmente se frustra. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso e o que a gente deve fazer. Uma dica valiosa sobre o que a gente deve fazer para nós sermos pontuais aí, em otimizar a nossa vida, em ser resolutivo nas situações, como que a gente pode entrar em alguma situação, tomar uma decisão e saber que a gente está tomando a decisão certa. Fica comigo até o final desse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Roberta e aqui nesse vídeo, nesse canal, aliás, né, nós refletimos sobre a vida e mais ainda, refletimos com trechos bíblicos, para a gente ter a prova aí que a Bíblia continua sendo muito atual e relevante para a nossa vida. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá à nossa reflexão. Como eu disse no início desse vídeo, como é frustrante quando a gente olha para trás e a gente tem essa sensação aí de perda de tempo, que o nosso tempo ele é precioso, não volta mais. Se você está aí na faixa etária aí dos 40, 50 anos, parece que a adolescência e a juventude ficaram lá atrás há pouco tempo, né? E às vezes a gente até esquece que a gente não é mais aquele jovem, aquela jovem de 20 e poucos anos. E quem sabe a gente está vivendo a nossa vida de uma maneira aí meio inconsequente, não ponderando esse aspecto da nossa vida, não ponderando que o tempo para nós, o tempo para todos nós, até mesmo para uma pessoa de 20 anos, é muito importante, mas o tempo para quem aí já está com mais idade, tem que ter um peso de responsabilidade maior, porque nós temos que ser assertivos nas nossas decisões, porque a gente não pode ficar perdendo tempo com as coisas, perdendo com o que a gente não deve entrar, algum projeto que a gente não deve entrar, algo que a gente não deva aí gastar uma energia. Se você está com 40, até 30 anos, 40, 50, você há de concordar comigo que a nossa energia ela deve ser focada em determinadas coisas na nossa vida que são as prioridades para nós, porque a gente não tem a energia para dar e vender, né? Então a gente tem que direcionar a nossa energia para as prioridades. E como saber, como identificar, porque na nossa mente, quando a gente tem um objetivo, um sonho, tudo é prioridade. De repente você está aí querendo fazer um curso, se aperfeiçoar em algum curso, e você pensa assim, não, isso é prioridade, eu vou agachar aqui, abaixar minha cabeça nesse projeto, nessa meta, vou dar todo o meu gás e vou fazer isso. E a gente acaba fazendo tanta coisa aí, indo para um lado, indo para o outro. Será que às vezes você não tem aquela sensação que você está sendo como uma folha aí, arrastada ao vento para um lado e para o outro? Quando a gente não faz algo aí que é muito importante, que é a dica desse vídeo,
essa situação aqui, ó, coloca entre parênteses uma situação que é a dica valiosa desse vídeo. Se a gente não faz essa situação valiosa, a gente fica mesmo como uma folha sendo levada ao vento a qualquer lugar. Às vezes a gente acha que uma coisa é legal, um curso é legal, ou fazer algo é legal e a gente vai para aquele lado. Aí daqui a pouco a gente já muda o vento, né? Muda os interesses, muda os gostos, a gente vai para outro canto. Como um vento, né? Num vendaval, a gente vai sendo arrastado para um lado e para o outro. Assim muitos de nós vivem. Assim, muitos de nós vivem perdendo tempo, indo para um lado e para o outro, não sendo resolutivos, não sendo aí assertivos em algo que vá frutificar, dar bons frutos para a nossa vida, bons resultados. Então, o que seria essa dica preciosa que eu coloquei aí num parênteses, né? Essa dica preciosa é quando a gente se move direcionados pela palavra de Deus. Isso mesmo. Parece algo tão subjetivo, né? Quando a gente fala assim, se move pela palavra de Deus, é até uma frase bonita, parece de efeito, né? Mas o que seria isso? Isso é algo que nós adquirimos numa intimidade com o nosso Criador, uma intimidade com Deus, o Espírito Santo, né? Quando Jesus ascendeu aos céus, nos deixou aqui o Espírito Santo, que habita entre nós, habita dentro de nós. Aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, recebem o Espírito Santo. E no nosso espírito, o Espírito Santo, que é Deus, comunica a vontade dele para nós. Mas o que acontece? Muitas pessoas, elas frequentam a igreja. Você vai dizer assim, mas e por que tanta gente que vai na igreja a gente vê fazendo tanta burrada na vida? Quem sabe você está me escutando e você não tem o hábito de ir na igreja. Aí você aponta assim, poxa, mas aquela família lá vai na igreja, aquelas pessoas, aqueles meus conhecidos vão na igreja, só fazem besteira. Vivem para um lado e para o outro, só fazem besteira na vida. Por que isso acontece? Por que pessoas que frequentam uma igreja, são religiosas, também dão essa cabeçada na vida? Que é a mesma coisa que alguém que não vai numa igreja. Que diferença faz, né? Porque o diferencial é a nossa comunhão com Deus. Não basta a gente ir na igreja. Não basta a gente aquecer os bancos da igreja, frequentar os cultos. Pode ir em todos os cultos, todas as atividades da igreja, não vai adiantar nada. Porque o que importa é a nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade, nosso secreto, né? Esse bordão, essa palavra aí, que é uma palavra, tem um significado muito lindo, mas é algo aí igrejês, né? No dialeto igrejês. O nosso secreto com Deus, a nossa intimidade, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, quando a gente entra para algum lugar que a gente tenha privacidade para derramar a nossa alma para Deus e desenvolvendo essa intimidade com o Senhor, Deus vai revelando no nosso espírito, no nosso interior, a vontade dele. E aí a gente tem que também ir exercitando escutar a voz de Deus, né? Não é audível, mas escutar no nosso interior a voz de Deus e obedecer essa voz. E muitos de nós temos a tendência de sermos impulsivos, de sermos precipitados com as coisas. A gente tem vontade de fazer uma coisa, a gente já vai lá e faz. Mas aí essa intimidade com Deus, esse exercício, vai lapidando a nossa vida para a gente não tomar as decisões assim de forma rápida, né? São raros casos que a gente tem que ter uma rapidez para tomar decisão. Mas na maioria das vezes a gente pode ir avaliando as coisas. Se é um curso, né? Como eu dei um exemplo, uma formação, ou mudar de área, mudar de profissão, uma casa para alugar, para comprar um carro. São coisas que a gente pode ter um tempo maior para pensar. Então a gente vai ir para Deus, a gente vai orar ao Senhor, a gente vai pedir que Deus se revele para nós no nosso interior a vontade dele.
E a gente não vai estar tomando essas decisões tão rápidas, né? A gente vai ir calculando, pensando, avaliando as coisas. E Deus vai deixando o caminho livre. Quando é a vontade dele, vai deixando o caminho livre, claro, para nós. E também vai gerando uma paz no nosso interior, quando é a vontade dele para nós. E aqui nesse vídeo eu quero frisar, é muito amplo esse tema, né? Mas eu quero frisar a importância da gente se mover direcionados pela palavra de Deus na nossa vida, que adquirimos com a intimidade, né? Que nos beneficiamos de ouvir a vontade de Deus para a nossa vida, é pela intimidade com Deus, pela intimidade no nosso secreto com Deus. Então, eu quero frisar nesse vídeo a importância da gente se mover dessa forma. Porque se for o contrário, a gente vai para um lado e para o outro, todos os caminhos parecem bons, né? A gente fica dando cabeçada, as coisas ficam sem propósito, ficam bagunçadas. Aí você vai me dizer o seguinte: Roberta, mas olha, eu conheço uma pessoa que ela é super consagrada ao Senhor, ela ora, ela tem muita intimidade com Deus, mas ela tomou uma decisão na vida dela e sofreu muito. Às vezes acontece na vida da gente, né? E pode ser uma falha, um ruído na nossa comunicação, na forma que a gente escuta Deus. Às vezes o nosso discernimento precisa ser... a gente precisa buscar mais por esse discernimento espiritual, em ouvir a palavra, em ouvir a voz de Deus para nós. Mas às vezes também pode ser alguns processos na nossa vida para a gente aprender, porque às vezes o que parece ruim lá na frente não é tão ruim, né? Às vezes são bagagens que a gente carrega de experiências que podem servir até para a gente auxiliar outras pessoas, amadurecer em algum aspecto da nossa vida. Então, olha, no reino de Deus é tudo muito do contrário às vezes, né? Às vezes uma coisa parece lá que é boa e não é, outra coisa que parece ruim, no final ela é boa. Então, é a importância da gente se mover de acordo com a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus diz o seguinte, ó: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então, não quer dizer que a gente vai estar ali numa vida perfeita. Vou ouvir a voz de Deus e não vou ter problema, vai ter tudo, né? Muitas vezes a gente vai passar por situações difíceis, desafiadoras, mas tudo vai ter um propósito no final, não vai ser vão. Porque aqui o foco é a gente perder tempo. Quantas vezes a gente perde tempo? O tempo é valioso. Então, não é simplesmente a gente viver uma vida lá sem problemas, uma vida perfeita. Isso não existe. Mas é a gente direcionar as nossas decisões, as nossas atitudes, de acordo com a vontade de Deus, para que tudo tenha um propósito. Se a gente está dentro aí desse encaixe, dessa dinâmica, independente o que aconteça, tudo tem um propósito. E eu quero ler 2 trechos no livro de Salmos que eu separei para nós, para essa reflexão. O primeiro é no Salmo 83, o versículo 13. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Diz o seguinte: faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Então, aqui é uma canção, um salmo da família de Asaf. Ele está falando dos adversários, dos inimigos dele, né? Provavelmente pessoas, né, que eles tinham como inimigo, ou talvez algum inimigo interno, alguma luta interna. Mas eu acho que era um adversário real, né, físico, assim, uma pessoa. E olha o que ele estava falando, pedindo a Deus para essas pessoas: faze-os como folhas secas levadas no redemoinho. A gente não vai pedir uma coisa boa, né, para uma situação ruim. A gente não vai dizer: Senhor, abençoa aqui o meu problema. Então, se ele estava falando isso, é porque é algo negativo a gente ser comparado com uma folha que vai ser levada
ao vento, para um lado e para o outro, como eu citei no início desse vídeo. Vamos ler também no Salmo 81, no versículo 13 também, diz o seguinte: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então aqui Deus falando. Se, uma condicional, né? Se o meu povo apenas me ouvisse. Então olha a importância, como é o tema desse vídeo, a importância da gente se mover direcionado pela palavra de Deus na nossa vida. E uma palavra específica e pessoal. Cada um de nós tem uma trajetória nesse mundo, né? Não existe algo assim, que seja para todos. Todo mundo tem que fazer tal faculdade. Todo mundo tem que cursar direito, todo mundo tem que cursar medicina, todo mundo tem que isso e aquilo, né? Não. Somos seres individuais. Deus nos vê dessa forma. Então, é a palavra de Deus para nós. Existem princípios que são gerais, mas existem ordenanças para nossa vida de forma pessoal, desses detalhes aí, né? Será que eu faço tal coisa? Será que eu faço... E aí, daqui a pouco, você é uma pessoa bem questionadora que está escutando esse vídeo, você pensa assim, poxa, mas se Deus existe, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus está lá, né, no seu trono, Deus é grandioso, Deus não está se preocupando com essas bobagenzinhas aqui da nossa vida. Que se eu compro um carro, se eu compro isso, se eu faço aquilo, se eu faço um curso. Isso é tão pequeno, isso é tão... fútil, eu não acredito. Se eu acreditar em Deus, eu não acredito que Deus faça isso. Acho que não é por aí. Mas olha só. Na Bíblia, a Bíblia nos mostra que Deus nos enxerga não como grupo, não como um rebanho lá, né, com o povo todo. Deus nos enxerga de forma pessoal. E quando Jesus veio nesse mundo, ele também nos mostrou o quanto Deus quer se relacionar de forma pessoal com cada ser humano. Então, essa forma de relação de Deus conosco é através do nosso espírito, do nosso interior. Então, é nós exercitarmos essa comunhão, essa dependência de Deus, essa intimidade com Deus. Ele vai se revelando. E é incrível, é algo sobrenatural, é algo que até mesmo se você é uma pessoa aí que é como um Tomé, né, que tem crise de fé, que tem que tocar nas feridas de Jesus para acreditar, eu me identifico um pouco com isso. Eu tô sempre pedindo ao Senhor, né, Senhor, aumenta a minha fé. Eu não quero ser assim tão questionadora. É bom a gente questionar, é bom a gente questionar as coisas, mas que coisa boa é a gente crer sem precisar ver, né? Mas se você é alguém assim que precisa ver para crer, eu quero te dizer que Deus te ama com esses teus questionamentos da mesma maneira, né? Deus te ama igual, mesmo se você precisa tocar ali nas feridas para acreditar, como Tomé fez. E pense que Deus é pessoal. Deus se relaciona de forma pessoal. Até mesmo a gente que às vezes duvida um pouco, eu no meu caso, eu fico pensando, meu Deus, eu por mim mesma eu não conseguiria ter esse entendimento, esse discernimento aqui para essa decisão. Mas isso é sobrenatural, veio de Deus na minha vida, né? Então até eu às vezes fico chocada que é algo sobrenatural mesmo. Então se você quer ter uma relação com Deus desse nível, né? Sobrenatural, não simplesmente a crença, acreditar em Deus, não. Mas se relacionar com Deus na intimidade. Eu te encorajo a fazer esse exercício. O exercício da intimidade, do relacionamento com Deus, de pedir aí que o Senhor te oriente nos mínimos detalhes, nas decisões parecem mais banais da sua vida. Vou comprar tal roupa. Vou organizar a agenda do meu dia de tal forma. Se relacione com Deus dessa forma, né? Dessa forma aí nos mínimos detalhes. O Senhor se agrada disso.
e o Senhor honra e dá resposta para a nossa vida nessas nossas dúvidas, nos nossos pedidos. Então, se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, dá o teu like e te inscreve aqui no canal. Abraço e até o próximo vídeo.